Olá, prontos para mais uma jornada nos Salmos? Hoje nós vamos começar juntos a ler e meditar sobre o segundo salmo da Bíblia, o Salmo de número 2. Vocês devem lembrar que eu expliquei que tanto o Salmo 1 como o Salmo 2, eles em conjunto formam uma introdução a todo o saltério. Lembrem-se, crianças, Deus nos deu um inário inspirado. A palavra de Deus, ela é divinamente inspirada. É isso que nós aprendemos. É isso que seus pais ensinam a vocês, para que vocês amem de todo o coração a lei do Senhor, meditando nela de dia e de noite. E ele nos deu, em sua palavra, a Bíblia Sagrada, um inário inspirado. Ou seja, um livro de cânticos inspirado, para que nós pudéssemos aprender a cantar, orar, ler e meditar sobre os maravilhosos hinos do povo de Deus, os maravilhosos cânticos de Sião. Então eu vou começar a leitura do Salmo de número 2, é o Salmo da realeza do Messias. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e as autoridades conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Aquele que habita nos céus dá risada, o Senhor zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes falará, e no seu furor os deixará apavorados, dizendo: eu constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. O rei diz: proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: você é meu filho, eu hoje gerei você. Peça, e eu lhe darei as nações por herança, e as extremidades da terra por sua possessão. Com uma vara de ferro você as quebrará e as despedaçará como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixem-se advertir, juízes da terra. Sirvam o Senhor com temor e alegrem-se nele com tremor. Beijem o filho para que não se irrite e não pereçam no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Vamos orar? Senhor, estamos mais uma vez aqui juntos nesta maravilhosa jornada sobre o livro dos Salmos. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que nos dê o entendimento e nos ajude a guardar estes preciosos salmos da Bíblia em nosso coração. Para o louvor da tua glória, em nome de Jesus é que pedimos. Amém. O Salmo 2, ele começa com um grande questionamento feito pelo salmista Davi. Sim, foi Davi quem compôs o Salmo de número 2 e acredita-se que também o Salmo de número 1, se ambos formam uma introdução. Quando você vai no livro de Atos, capítulo 4, depois que os apóstolos Pedro e João foram libertos da prisão, a igreja ora unanimemente, todos juntos, e rogando ao Senhor por coragem para seguirem pregando o evangelho. E eles citam o Salmo de número 2, dizendo que a autoria deste salmo era do rei Davi. Então, Davi, ele se apresenta muito perplexo aqui, no início do Salmo de número 2, e ele faz isso com uma pergunta, crianças. Veja só, se no Salmo 1, a Bíblia diz que Deus conhece o caminho do justo, mas também o caminho do ímpio, se no Salmo 1 a Bíblia diz que o juízo final é algo real e que os ímpios, aqueles que não temem a Deus, que zombam de Deus, eles vão perecer, eles vão morrer no inferno, por que as nações não se submetem ao Senhor dos senhores e ao Rei dos reis? Olhem novamente para o versículo 1 com seus pais. Por que se enfurecem as nações e os povos imaginam coisas vãs? Veja, se Deus sabe todas as coisas, se Ele apresenta aos homens, às nações, o verdadeiro caminho da bem-aventurança e da felicidade, por que eles se revoltam contra isso? Por que eles se rebelam contra Deus? E a explicação clara é esta: eles não amam a lei de Deus, eles não amam a palavra do Senhor. Se eles não amam a palavra de Deus, eles não vão também amar o Senhor e o seu Cristo. Essa é a grande questão. Então a pergunta do salmista Davi é: por que as nações estão enfurecidas, com raiva de Deus, e os povos imaginam coisas vãs? Eles se acham presos pela lei de Deus, quando a lei de Deus, diz a Escritura, é santa, justa e boa.
Não foi isso que o apóstolo Paulo disse sobre ela? A lei de Deus, disse o grande reformador João Calvino, é a regra para o bom viver do homem. Mas eles se acham presos. O versículo 2 diz que os reis da terra então se levantam e as autoridades elas conspiram contra o Senhor e contra o seu Messias. A palavra Messias, na língua do Antigo Testamento hebraico, quer dizer ungido. Assim como Cristo, na língua grega, no Novo Testamento, significa a mesma coisa. Ungido é uma referência a um rei que já foi estabelecido, escolhido por Deus para governar as nações. Então a revolta dos reis, das autoridades desta terra, se dá pela seguinte razão: eles não temem a Deus. Se eles não temem a Deus, crianças, eles sempre vão querer se colocar como se deuses fossem acima de nós. Nós precisamos então lembrar a lição primeira do primeiro salmo: não deem ouvidos à sabedoria humana. Não ouçam aqueles que não amam a palavra de Deus, pois eles sempre se colocarão no lugar de Deus. Veja, eles se revoltam. O versículo 3 diz que eles falam: vamos romper os seus laços e sacudir de nós as suas algemas. Essa é uma reação da rebeldia do coração do homem que não teme ao Senhor. O homem que não teme ao Senhor, ele se sente preso por Deus. Ele acha que a lei de Deus vai fazer com que ele não seja livre, vai fazer com que ele não seja feliz, quando na verdade o insensato, diz o salmista em seu coração, todos os dias fala para si mesmo: Deus não existe. Mas sabem, crianças, eles não podem negar isso. O fato de eles se revoltarem contra Deus, de dizerem que Deus não existe, já prova que eles sabem que o Senhor existe. Ele criou todas as coisas, Ele governa todas elas. Ele fez o homem à sua imagem e semelhança, e em suas consciências Ele os incomoda, fazendo-os lembrar que eles devem se submeter e obedecer ao Senhor de toda a terra. Qual é a reação, então, do Senhor, Deus, diante de tudo isso? As nações se revoltam, os povos se enfurecem, e pela linguagem aqui, o salmista Davi lembra que essa revolta nem sempre se dá fora da igreja, mas até mesmo dentro da igreja, quando nós ouvimos a pregação, quando nós ouvimos o ensino dos nossos pais e nós nos revoltamos. Veja, o caminho da morte está em não ouvir a palavra de Deus. Quando nós desobedecemos a Deus, crianças, é como se os nossos pais estivessem nos alertando para um perigo. E quanto mais nós vemos o perigo, ao invés de corrermos para os braços do nosso pai, nós queremos abraçar o perigo. O perigo gera morte, o perigo traz desgraça, tristeza para a nossa alma. O Senhor então nos mostra que a reação destes homens de quererem libertação, na verdade, é a prova da rebelião dos corações, porque eles estão mortos. A Bíblia diz que o homem sem Deus está morto em seus pecados. Mas como assim morto se nós todo dia deitamos e acordamos? Respiramos, comemos, fazemos coisas, estudamos, brincamos, praticamos esportes, conversamos com as pessoas. É a morte da alma. É a morte espiritual, é a negação em sua mente de tudo aquilo que nós já sabemos ser real. Nesta primeira meditação sobre o Salmo 2, que é uma abertura para muita coisa que a gente vai ver, eu queria hoje aplicar na reação de Deus, eu queria aplicar a meditação de hoje com a reação de Deus perante a fúria das nações. Às vezes a gente se pergunta, tantas coisas ruins acontecem no mundo, tanta maldade os homens praticam, coisas feias, ruins, desobediência, rebeldia, violência, maldade. Os homens se matam, os homens roubam uns aos outros, machucam crianças, os homens mentem, enganam. Os nossos líderes, ao invés de permitirem que sejamos prósperos e felizes como governantes, eles roubam o nosso dinheiro. E a pergunta é: Deus não está vendo tudo isso? Será que vale a pena servir ao Senhor? O salmista Asaf chegou a se questionar, ele entrou em um grande dilema da alma.
Será que Deus não está percebendo o que acontece? O Salmo 2, como uma maravilhosa abertura, todo o inário do povo de Deus nos lembra no versículo de número 4. Eu vou ler novamente para vocês. Aquele que habita nos céus dá risada. O Senhor zomba deles. Toda vez, crianças, que vocês se sentirem tristes, toda vez, pais, que vocês acreditarem por um momento que não está valendo a pena ser fiel e servir ao Senhor e lutar tanto pela vida da sua família, dos seus filhos, lembre-se que o que vale a pena é se arrepender quando pensamos isso, pedir perdão ao Senhor por este grande pecado e lembrar que o Senhor nunca deixou de reinar sobre o mundo. Que o Senhor a tudo vê, e a Bíblia diz que quando Ele olha a rebeldia dos homens, a maldade deles, Ele ri de tudo isso. Ele dá risada de tudo isso, porque Ele nunca deixou de reinar. Eu gosto muito de história, e eu acho que vocês também gostam muito de histórias. E a Bíblia é um livro com maravilhosas histórias. E apenas começa a narrar as histórias que vão se seguindo na vida e na história da humanidade. Crianças, nunca se levantou um reino, uma nação, um rei, um príncipe, um governante, um presidente de um país que tenha se revoltado contra o Senhor e contra Jesus Cristo e que não tenha caído. Eu poderia citar vários exemplos para vocês. Na Bíblia, Babilônia, Pérsia, Egito. O que foi que Deus fez com Faraó? Na história dos homens, a Alemanha de Hitler. Na China, Mao Tse-tung ficou conhecido como o tolo de Deus quando implantou a Revolução Comunista Chinesa. E para tentar fazer com que os chineses desacreditassem da Bíblia, porque naquele tempo, era 1950, mais ou menos por aí, um pouco antes ou depois, eu não estou lembrando aqui bem, mas nessa época, nesse período, primeira metade do século XX, ele começou a espalhar folhetos nas cidades, tentando mostrar que a Bíblia tinha erros. Mao Tse-tung ficou conhecido como o tolo de Deus, porque à medida em que ele espalhava os supostos erros da Bíblia, o Senhor usou poderosamente a sua palavra para converter para Cristo ainda mais chineses. O Senhor zomba de todos aqueles que estão se rebelando contra a sua lei, contra aqueles que matam criancinhas na barriga de suas mães porque estão incentivando o aborto, quando estão ensinando que o modelo de família ideal não é o que o Senhor estabeleceu, porque é o verdadeiro modelo, um homem e uma mulher e os seus filhos. Quando os governantes tentam se colocar no lugar de Deus, quando zombam de Cristo, dizendo que ele foi um enganador e um homem fraco e que nunca fez o que fez, pois ele nunca foi Deus. O Senhor zomba de todos eles. O Senhor ri de todos esses homens. Lembra o quê? O que nós começamos já a aprender no Salmo de número 1. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. O juízo final é certo, e o Senhor, no último dia, diz a Escritura, se revelará gloriosamente, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. No próximo encontro, nós vamos seguir estudando o Salmo 2 e vamos extrair ainda mais lições para as nossas devocionais. Continuem caminhando, não deixem de seguir o canal. Sigam, divulguem e façam o máximo com que a palavra de Deus ela alcance a maior, grande parte das famílias brasileiras. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, te louvamos por tua palavra, pelo Salmo de número 2 que começamos hoje a estudar, pelas preciosas lições que podemos extrair deste Salmo.
que nos ensina a orar e a confiar que o Senhor reina sobre tudo e todos e que, mesmo diante das desgraças e misérias deste mundo, da revolta dos homens, dos governantes que não se submetem ao Senhor Jesus Cristo, a palavra diz que o Senhor sempre reinará e, olhando dos céus para eles, o Senhor ri de todos eles, porque o Senhor já estabeleceu um rei sobre todas as nações e o seu nome é Jesus Cristo. Abençoa, Senhor, a nós e aos nossos filhos. Abençoa cada família educadora, fortalecendo-a na tarefa de educar os seus filhos na justiça, para que amem e sirvam de todo o coração ao Senhor e ao seu Salvador, Jesus Cristo. Em nome dele oramos. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Que Deus o guarde e o abençoe. Amém.